não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, como o Kolakowski parte do conceito geral de utopia, na verdade você pode conceber uma utopia sem movimento revolucionário algum. Não é isso? Por exemplo, no Brasil, existe, nos meios esotéricos brasileiros, sempre houve uma mitologia milenarista do Brasil, a respeito do Brasil. Não, no século XXI o Brasil vai trazer a grande mensagem de paz ao mundo, etc. Eles só diziam tudo isso, é uma utopia, mas não é um movimento revolucionário. Então, entre a utopia e o movimento revolucionário existe uma espécie de interseção de conjuntos, mas não uma identidade. Né? Partindo desta ideia da utopia, quer dizer, essa foi a ideia que o guiou no desenho que ele faz da mentalidade revolucionária, ele vai chegar à conclusão, em última análise, que o movimento revolucionário se origina no cristianismo. Tá certo? Também, vamos dizer, é uma figura de linguagem que ocorreu muitas vezes a muitos autores, do marxismo como uma espécie de paródia satânica do cristianismo, ou até como um desenvolvimento natural do cristianismo. Né? Mas isso também me parece estar mais no setor das curiosas coincidências do que no setor das conexões causais efetivas. Eu vou ter que ler um pedaço aqui do Kolakowski para mostrar para vocês onde ele quer chegar e onde ele deveria ter chegado. Ele diz, de uma maneira geral, a mentalidade revolucionária é a atitude espiritual que se caracteriza pela crença particularmente intensa na possibilidade de uma salvação total do homem, em oposição absoluta com a situação atual de escravidão, de modo que entre os dois estados não haveria nem continuidade nem mediação. Ou seja, atualmente nós estamos numa situação degradada, pecaminosa, então tem que haver uma salvação total. Não há um estado intermediário. Né? E não se aceita, então, nenhuma negociação. Não há acordo com o mundo do pecado. Né? A ideia de uma salvação total, que, enquanto tal, nulifica todos os valores da vida presente, está certamente no coração mesmo do cristianismo, ou mais exatamente da doutrina do Cristo. Esta é inteiramente organizada em torno do apocalipse que vai vir. Em razão da iminência do fim do mundo, todas as vias intermediárias estão fechadas. Não se pode, senão, escolher entre o reino dos céus e o reino do mal, entre o mundo dos filhos de Deus e o mundo dos condenados. Tá bom? Essa doutrina, que a Igreja reconhecia verbalmente, a teria colocado fora da condição de organizar, de fato, um trabalho de educação verdadeira em uma época qualquer, se deixássemos de lado o primeiro período revolucionário do cristianismo. Bom, é claro que se não existe acordo com o mundo presente, você não pode atuar nele, tá certo? Então a Igreja não poderia assumir as tarefas de organização quase estatal que ela veio assumir após o fim do Império Romano. Quando o Império Romano se desmembra, os senadores se retiram cada um para a sua fazenda, criam um exército particular, né, e administra aquele pedaço como se fosse independente do resto. Tá certo? Então não existe mais Estado, não existe governo, não existe burocracia, não existe administração, não existe coisa nenhuma, e a Igreja vai assumindo essas tarefas, tá certo? Não porque queria, mas porque foi a situação imposta. E
Então, já que a igreja tem funções administrativas neste mundo, então ela não pode romper totalmente com este mundo, virar-lhe as costas, né? Então, ele dirá que mais tarde, Lutero prega o retorno àquele radicalismo inicial, mas também o luteranismo tem o mesmo problema, ele também vai ter que administrar a região sob o seu comando, então tem que acabar entrando em um acordo. Então, a rejeição desse acordo, tá certo, entre o mundo futuro da justiça e o mundo atual da perdição é que caracteriza, segundo ele, o movimento revolucionário. Bom, acontece que isso está errado, isso realmente não é assim, porque você vai ver que nada no Evangelho fala na salvação do mundo ou da humanidade, não há uma só palavra sobre isto. Tudo ali se dirige à salvação das almas individuais, tá certo? E ao mesmo tempo, vamos dizer, a concessão, vamos dizer, do cristão a uma ordem presente do mundo degradado não é uma coisa que apareceu tardiamente diante de dificuldades práticas, é uma coisa que já está no próprio Evangelho, quando Cristo diz: dai a César o que é de César. Na hora que veio o cobrador de imposto, o que ele faz? Ele produz uma moeda, que ele tira a moeda da boca de um peixe, né? Produz uma moeda miraculosa e paga o imposto e está acabado. Quer dizer, ele nada disse contra a ordem estabelecida, né? Então, isso significa que já no cristianismo dito primitivo, existe, vamos dizer, uma distinção entre, vamos dizer, o radicalismo da atitude moral do cristão individual, que não deve fazer acordo com o pecado, quer dizer, ele não tem, você vê aqui no batismo, no rito do batismo, perguntam ao batizando ou ao seu padrinho: renuncias às obras de Satanás e a todas as suas pompas e glórias, etc., e você renuncia. Tá certo? Quer dizer, não quero acordo com isto. Então essa é a atitude do indivíduo, tá certo? Porém, a atitude da igreja e vamos dizer, da corporação dos fiéis como um conjunto perante o Estado é uma atitude de acordo, tá certo? E de harmonia. Não estamos aqui para brigar com o Estado. Se o Estado quer que a gente pague o imposto, a gente paga. Então isso já existia desde o começo. Isso não foi uma adaptação tardia feita pela igreja. Quer dizer, ele dizia que a igreja renuncia ao seu radicalismo em vista das necessidades, das condições reais deste mundo. Não foi isso que aconteceu. Este acordo já existia desde o início, tá certo? E do mesmo modo, quando Lutero começa... Tem pessoas reclamando que estão sem áudio. Não, por aqui tem gente reclamando que está sem áudio, mas por aqui está tudo normal, deve ser uma dificuldade da sua conexão aí. E certamente não são muitas pessoas. Todo mundo, a maioria diz que o áudio está ok, portanto as poucas pessoas que estão com dificuldade é um problema da sua conexão, não da nossa. Então não há o que nós possamos fazer. Se você não conseguir pegar, depois você ouve a gravação. Fazer o quê? Mas, todo mundo dizendo que está normal. Bom, então vamos continuar. Então eu acho assim, depois que a aula começou, mesmo que ninguém esteja ouvindo, ela não deve ser interrompida. Então, de qualquer modo, fica a gravação e quanto menos interrupção ela tiver, melhor. Uma outra coisa que me chamou a atenção no Kolakowski foi que, em função desse erro de interpretação com relação ao cristianismo, ele comete um segundo erro que está no livro. Esse aqui é o livro Espírito Revolucionário. Ele comete um segundo erro no livro aqui, Os Dois Olhos de Spinoza. São ensaios absolutamente brilhantes. E o curioso é que o Kolakowski é um argumentador muito eficiente quando ele combate o anticristianismo. Ele destrói todas as objeções ao cristianismo, porém não dá a impressão, vamos dizer, que o núcleo mesmo do cristianismo ele não apreendeu. Por quê? Porque a abordagem dele é eminentemente filosófica. E, por exemplo, ele diz aqui,
podemos apreciar as dificuldades com que os escolásticos tiveram que lidar em sua busca de uma fórmula não contraditória que reconciliasse a definição de Deus como absoluto, como o começo, como o único e absoluto começo, com a liberdade de escolha dos seres humanos. Veja, se existe a liberdade de escolha, então significa o seguinte, que alguns ou todos os atos humanos não são causados por nada, não há uma causa por trás de você. Quer dizer, você mesmo, o indivíduo humano, ele é um agente causal, ele é um criador de processos causais. E, evidentemente, se não fosse assim, então todos os atos humanos deveriam poder ser explicados por causas anteriores. E cada indivíduo seria apenas um elo numa cadeia causal que remonta até o próprio Deus. Isso seria, evidentemente, o determinismo total e a negação da liberdade humana. Mas, por outro lado, se Deus é o começo absoluto, tá certo? Começo absoluto de todas as coisas e de todos os processos, então como conciliar isso aí com a liberdade humana? E ele diz que os escolásticos tiveram que fazer uma força muito grande e não conseguiram. E em seguida ele vai dizer que, depois dos escolásticos, esse problema se agravou. Se agravou muito porque existe uma famosa divisão logo no início da filosofia moderna, uma delas nós já abordamos aqui, que é, vamos dizer, a solução cartesiana para esse problema. O que Descartes faz? Ele coloca o eu consciente humano como princípio absoluto, pelo menos no sentido epistemológico. Quer dizer, o eu tem essa prioridade epistemológica de que ele é a primeira coisa conhecida com evidência, a primeira coisa inegável. Não é a realidade do mundo, não é a realidade de Deus, mas é a realidade do eu, tá certo? Que toma consciência de si mesmo. Quer dizer, se eu penso, eu existo. Então, eu conhecer a minha própria existência enquanto ser pensante, esse é um conhecimento imediato, tá certo? Imediato quer dizer, sem mediações, não é através de outra coisa que eu conheço isso, mas é diretamente. E que todo o restante do mundo do conhecimento terá que ser deduzido a partir daí. Mas acontece que Spinoza não consegue, Descartes não consegue fazer isso. Eu já expliquei isso nas aulas sobre Descartes, né? Quer dizer, se o eu sozinho, isolado, ele tem na consciência de si mesmo o fundamento absoluto do conhecimento, como que ele vai saltar daí para o mundo exterior? Não há contato com o mundo exterior. O eu é totalmente isolado e independente do mundo exterior. Então como é que você vai fundamentar, por exemplo, as ciências físicas? Como é que você pode extrair as ciências físicas de dentro do conceito que o eu tem de si mesmo? Não é possível, as ciências físicas só são possíveis por observação do mundo real, mas essa observação se torna, então, vamos dizer, uma coisa inconclusiva e duvidosa, já que a única coisa certa é o eu. O que quer que eu diga sobre o mundo exterior é duvidoso. E Descartes não consegue resolver esse problema. O que ele faz? Ele apela a Deus, dizendo que Deus não seria mau ao ponto de enganá-lo, criando um mundo exterior só para que nós acreditássemos numa mentira. Então, como Deus é bom, ele é a garantia dos nossos conhecimentos. Então, o conhecimento passa a ter aí duas fontes. Uma que é imediata, que é o eu, e a segunda que é Deus, mas é um Deus que está fora, só garantindo a conexão do eu com o mundo exterior. E, por outro lado, um aparente discípulo de Descartes, que foi Spinoza, ele coloca como princípio da sua filosofia Deus ou o absoluto. E vai dizer que todas as demais coisas e substâncias não são senão atributos de Deus, quer dizer, elas são adjetivas, né? Só existe um substantivo que é Deus, o resto é tudo adjetivo. Aí são qualidades de Deus, inclusive nós mesmos. Então, um desaparece com o mundo exterior e o outro desaparece com a subjetividade. E daí surgem dois tipos de filosofia. Você estuda toda a tradição idealista que privilegia o eu, para chegar ao ponto do Fichte dizer que o eu é tudo, tá certo? Só existe o eu. Então ele, de certo modo, tira uma conclusão de Descartes, né? Ele radicaliza a conclusão de Descartes. E, por outro lado, as filosofias, vamos dizer, da matéria, da natureza, como o materialismo, o positivismo, etc., etc., que acabam reduzindo a subjetividade humana, vamos dizer, a um efeito, um epifenômeno, por assim dizer, de algum processo material, externo. E isto, na verdade, até hoje não teve solução. Né? Só que
o Kolakowski vai dizer que esse problema surge na escolástica e ele se agrava no mundo moderno, tá certo? Que bom, que esse problema existe, nós mesmos já vimos nas aulas anteriores, ele existe de fato. Mas, aí a pergunta é, será que o Kolakowski interpretou direito os textos dos escolásticos? Se você parte de um conceito de Deus como começo, o princípio absoluto, de fato fica difícil você justificar a existência da liberdade individual. Mas acontece que esse Deus como começo absoluto não é o Deus efetivo do cristianismo, é apenas um conceito de Deus. É um Deus abstrato. Não é isso? E nós não podemos esquecer que para os filósofos escolásticos, Deus não era só matéria de especulação filosófica. Eles viviam a vida cristã. Então se relacionavam com Deus como com uma pessoa. Tá certo? E tudo o que eles escrevem, cada palavra que eles escrevem, tem que ser interpretada dentro disso. Né? Senão surgem, vamos dizer, aqueles problemas, como no caso da prova, a famosa prova de Santo Anselmo. O pessoal fica discutindo se a prova vale ou não vale. E o pessoal esquece o seguinte, olha, Santo Anselmo não está tentando provar a existência de Deus, por quê? Porque o escrito no qual ele faz isso é dirigido ao próprio Deus. Quer dizer, como é que ele vai se dirigir a uma pessoa e escrever algo para provar que essa pessoa existe? Então isso quer dizer que o escrito de Santo Anselmo, no qual o pessoal viu uma tentativa de prova, não é de maneira alguma uma tentativa de prova, ele está tentando esclarecer algo, vamos dizer, da sua vivência religiosa, tá certo? Se você retira a experiência religiosa do contexto, sobra apenas o quê? A esquemática lógica, isso é, a prova, e daí você vai discutir se a prova vale ou não vale, quando na verdade nunca se tratou disso. Né? Então, você vê que nas faculdades de filosofia, você pode até estudar os filósofos escolásticos, mas você vai estudá-los apenas enquanto filósofos. Tá certo? Ou seja, você vai lidar com as doutrinas deles, com as doutrinas e as obras, fazendo abstração, vamos dizer, de todo o campo da experiência real, ou seja, infringindo a regra número 1 do método do Paul Friedlander, que é você buscar por trás das doutrinas a experiência real, que está ali subentendida e que a inspirou de algum modo. Ora, acontece que você retornar da doutrina à experiência real é uma coisa que está totalmente fora da perspectiva da maior parte das faculdades de filosofia. Né? Seria mais lógico esperar isso numa faculdade de história, por exemplo. Né? Acontece que o cristianismo aí se torna apenas, vamos dizer, um conjunto de princípios que fundamentam uma filosofia. Ora, quando os escolásticos dizem que a filosofia é uma serva da teologia, o que eles querem dizer? Que aqui existem as conclusões teológicas e a filosofia tem que raciocinar a partir delas? Não, eles nunca fizeram isso, eles nunca raciocinaram a partir disso. Mas eles querem dizer uma coisa mais grave ainda. É o seguinte, todo o esforço filosófico é obra humana. São coisas que nós criamos, pensamentos que nós criamos. E a teologia não está lidando com isso, a teologia está lidando com uma realidade. Quer dizer, o que é o cristianismo? É uma sucessão de fatos que aconteceram. Essa sucessão de fatos chega até nós sob forma do que? De uma doutrina? Não, chega sob a forma de uma narrativa. É só você ler o Evangelho, o que o Evangelho está fazendo? Está ensinando doutrina? Não, ele está contando que aconteceu isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Assim, então, ou seja, entre o domínio dos fatos reais e o domínio da doutrina existe quase que um abismo. Porque a doutrina, sendo criação humana, tudo que ela pode fazer é encadear pensamentos. Agora, nós podemos fazer as coisas acontecerem na realidade? Não, nós não temos esse poder. Tá certo? Então, uma imensa sucessão de fatos que abrange toda a vida do nosso Senhor Jesus Cristo e de todos os seus seguidores e que provoca o nascimento da igreja, que se prolonga até hoje. Nós não podemos fazer isso, não temos essa capacidade. Então, existe uma espécie de não só diferença de plano, mas diferença de escala. E todos os filósofos escolásticos eram todos religiosos, todos eram católicos, crentes, e tinham a vivência religiosa muito antes de se
afirmarem como filósofos, já tinham desde criança. Então, eles estavam lidando com este material. É evidente que aquilo que eles escrevem sobre Deus, né, vem em linguagem filosófica, evidentemente. E a linguagem filosófica não tem por si a capacidade, tá certo, de presentificar um Deus para você. Essa presentificação só aparece na própria experiência religiosa, na missa, na confissão, na comunhão, etc, etc, etc. Né? No esforço ascético de melhoramento do ser humano, etc, etc, o melhoramento de cada um. Né? Então, existe todo um universo de experiência que se trava entre o fiel e o seu Deus. E isso está subentendido na filosofia escolástica. Está subentendido, mas não está explicado, porque não há filosofia que possa transpor essa experiência diretamente. Ela, claro, pode levar em conta essa experiência, como, por exemplo, Pascal leva em conta. Em Santo Agostinho, você nas confissões, você vê muitos elementos da experiência real que são ali narrados e colocados como matéria-prima da especulação filosófica. Mas essa matéria-prima permanecerá sempre imensamente fora do alcance filosófico. Porque ali se trata de realidade, não de doutrina. Tá certo? E a filosofia não pode produzir realidades, nem mesmo através da trucagem marxista do transformar o mundo. Bom, você pode tentar transformar o mundo, você pode mexer nele, mas você não pode produzi-lo. Tá certo? A existência, vamos dizer, de uma experiência real precede a filosofia, e a filosofia não tem como abarcá-la totalmente. Né? Então, tanto que, justamente por essa dificuldade, é que surge este dualismo apontado pelo Kolakowski, das filosofias que vão negar o subjetivo e das que vão negar o objetivo, as que vão negar o eu e as que vão negar a matéria. Vão tentar reduzir a consciência a um epifenômeno da matéria, ou torna a matéria uma coisa duvidosa e evanescente, tá certo? Em face de um eu que é presente e imediato e, por assim dizer, o fundamento de todo o conhecimento. Não é isso? Então, o fato é que, levando em conta a experiência religiosa, todos estes filósofos escolásticos eles tinham experiência que eu também tenho, que é a experiência da confissão. Não é isso? E na confissão, esta é uma coisa fundamental. Você está se confessando para alguém que já sabe tudo isto. Você está se confessando para o observador onisciente. Vamos fazer abstração do problema da existência, entre aspas, desse observador ou não. É que na hora que você está confessando, você sabe que você está falando com um observador onisciente. Não é isso? Então, contar os seus pecados para uma pessoa humana é uma coisa. Você contar para um observador onisciente é outra. Na confissão, você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Porque você tem um padre na sua frente que não sabe nada da sua história, ou se sabe, mesmo que ele te conheça, ele só sabe um pedacinho. Tá certo? Então, você está falando para esta pessoa que tem uma visão limitada de você, e através dela você está falando para um observador onisciente que sabe muito mais do que você e ele juntos. Esta experiência repetida, e é importante, ser repetida, é importante, não é você confessar uma vez isso vai funcionar. Não. Quando você pratica isso ao longo dos anos, você vai ver que não é você que está contando a história, é Deus que está mostrando para você os seus pecados. E, aliás, está na Bíblia. É o Espírito Santo que revela para você os seus pecados, não é você que sabe. Na verdade, quando você, eu já tive a ocasião de fazer uma confissão de vida inteira. É uma experiência extraordinária. Eu ia fazer uma operação, disseram que a operação era arriscada, eu podia morrer. Eu falei, bom, então vou fazer uma confissão de vida inteira. Eu fiquei 2 dias aí tentando lembrar tudo. Daí, na hora que eu falava tudo aquilo, eu falava aquilo para o padre, dizia, mas isso aqui não é nada, porque são 60 anos de vida, meu Deus do céu. Né? Eu tenho um vislumbre do que eu não pude confessar, porque a confissão é genérica. Você não fala um pecado, você fala um tipo de pecado. Né? E, claro, quantos exemplares desse tipo de pecado você cometeu na vida? Muitos. Não é isso? Então, por exemplo, chega lá, eu menti. Fala, bom, quantas vezes você mentiu? Fala, eu não contei. Foram 2, 3? Não, foram mais de 1000, 10 mil, não sei quantas, perdi.
Então, quem te dá esta consciência de que os seus pecados vão além dos pecados confessados? Não é você mesmo, com certeza. Isto é o Espírito Santo. Isto é a ação do Espírito Santo. E você vai sendo forçado a compreender, vamos dizer, a mecânica do seu pecado. Também outra coisa que vai mudando. Você no começo, você tem a confissão implica um temor. Né? Temor de uma autoridade. Em primeiro lugar, a autoridade social do padre que está ali. Né? Ele está exercendo uma função em nome de uma entidade milenar, né, certo? Ele tem alguma liderança sobre a comunidade, tem uma liderança sobre você, e você o reconhece como uma autoridade, então isso já implica um temor. Mas por trás disso você tem o temor do inferno, tá certo? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.